O artigo 359C é uma coisa bem interessante e que é muito importante, né? E é engraçado que a gente, nos vários estelionatos eleitorais, a gente entra nesse aqui também, viu? Então, o nome em ouros, assunção de obrigação no último ano de mandato ou legislatura. Então, vai lá, ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro, ou caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Isso aqui é uma coisa bastante interessante. Qual é o objetivo do dispositivo? Proteger a administração pública, os desmandos do administrador público, dos que estão em cargos de direção, né, que vão deixar o cargo, e compromete o orçamento do ano seguinte, que não é ele que vai executar, né? Ele assume obrigações de pagamentos que não farão parte do mandato dele diretamente, mas sim do seu sucessor. Então o prefeito vai sair agora e ele autoriza lá aumento de salário para funcionário público, né? E vejam bem, quando isso acontece, os 2 últimos quadrimestres, né? Significa dizer que a partir do dia 1º de maio, ele não pode fazer mais isso. Se ele fizer, a gente tem um crime aqui. Se ele fizer, esse ato é ilegal, ele não vai surtir efeito, né? E é para a gente pensar, por que ele não fez antes? Por que ele não fez antes? Está há 4 anos, agora no apagar das luzes, ele acaba, né, concedendo um ato, e nós estamos discutindo aqui a legalidade, a justiça do ato, não estamos discutindo isso. A legalidade sim, mas a justiça do ato. É justo, evidentemente que deve ser justo, mas ele não pode fazer isso como uma bandeira política, né, ao sair do mandato, que eu fizesse antes, né? Então, se evita também que o administrador atual transmita uma despesa para o futuro governante, né, para o futuro administrador, né, que não estava previsto no seu programa, porque não fazia parte da administração pública aquilo, né? Não pode empurrar para terceiros, né, despesas e comprometimentos financeiros que ele assumiu e sabe que não vai pagar. Quer dizer, o verdadeiro estelionato eleitoral, né? Quando se fala em assunção de obrigação, né, ele está assumindo uma obrigação para realizar uma despesa, né, por meio de qualquer ato ou fato. Quer dizer, eu vou assumir aí, depois que se dane, né, o outro que veja, né, o outro que saiba, né? E uma outra coisa que ele fala aqui nesse dispositivo, né, quando ele fala aqui da disponibilidade, contrapartida suficiente de disponibilidade, a gente tem que levar em consideração essa disponibilidade até o dia 30 de abril. Ele tinha. Aí ele vai falar assim, não, eu não tenho, mas vai entrar dinheiro, vai dar certo, né? Quer dizer, o cara não está sem planejamento, né? E jogou só para fazer um oba-oba aí, né? Mais nada. Quando a gente fala aqui do sujeito ativo, é interessante que o dispositivo fala assim, ordenar ou autorizar a assunção ou obrigação nos últimos quadrimestres, 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura. Então veja bem, mandato ou legislatura, a gente tem uma ideia que vocês são sempre os políticos, né? Os administradores públicos nas esferas municipal, estadual, federal, os administradores públicos do poder legislativo, mas não só. Aqueles que exercem também mandatos, né? Então, por exemplo, o presidente do tribunal, o procurador-geral da República, o procurador-geral de justiça, que exercem mandatos, eles têm essa responsabilidade também. Às vezes eles não dão um aumento, né? Mas eles criam, né, que chamam aí na imprensa, né, alguns penduricalhos, né, em benefício dos seus pares, né, nesses 2 últimos quadrimestres, e aí a gente vai ter um problema sério em relação a
questão da disponibilidade, né, e o pagamento pela pessoa que vai assumir o próximo mandato. Tá? A gente tem alguns problemas aqui em razão da possibilidade de exclusão da responsabilidade em caso de calamidade pública, né, ou aquelas questões extraordinárias para atender urgências. Então, tem se admitido que não se configura o crime, né, quando a gente está tratando de uma calamidade pública, quando nós estamos com problemas extraordinários para atender urgências, né, como nós tivemos, né, nesse último ano de mandato nosso, mas a gente viu que mesmo assim as condutas, embora elas esbarrem aqui na lei de responsabilidade fiscal, ela acaba tendo, né, uma outra justificativa legal para que seja realizada. O artigo 359D, ordenação de despesa não autorizada. Né? Ordenar despesa não autorizada por lei. Bom, isso aqui é uma coisa bastante interessante, porque ela vem em prol do princípio da legalidade estrita que rege a administração pública. Né? A gente lembrar lá dos princípios da administração pública, né? Um deles, né, é o princípio da legalidade. Se a gente pegar os poderes, né, do administrador público, né, todo poder é vinculado à lei. Né? Então, qualquer afronta ao princípio da legalidade, e aqui especificamente em relação a uma despesa que não foi autorizada por lei, e ele ordenou, ele determinou que fosse feita, que fosse realizada, então a gente terá o crime. É um crime de perigo abstrato, né? Meio complicado, porque o crime de perigo abstrato independe do resultado, né? Não quero nem saber, é o risco que ele está assumindo, e nesse sentido, não importa se essa conduta trouxe benefício para a administração pública. Nessa linha de pensamento de crime de perigo abstrato, mesmo que a conduta tenha trazido um benefício para a administração pública, o crime prevalece. Né? E aí, né, eu já falei algumas outras vezes, né, que eu não concordo muito com esses crimes de perigo abstrato. Eu acho que o correto seria o crime de perigo concreto, a necessidade que o bem jurídico tutelado seja efetivamente violado, né, e é claro, né, em alguns casos admitindo a possibilidade da tentativa, né, de acordo com o fracionamento do iter criminis, mas o bem jurídico tutelado sempre deve ser violado, né, numa visão muito mais constitucional, né, como diz Luiz Regis Prado, né, o bem jurídico penal constitucional violado. Né, então, né, eu não gosto muito desses tipos de perigo abstrato. Mas, enfim, está aí e a doutrina vem, né, de alguma forma aí, né, concordando com isso. Né. O artigo 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. Veja que sempre na forma da lei, né? A lei tem que prever isso. Prestar garantia é você se comprometer a satisfazer a dívida assumida, né? Você se compromete àquilo que você assumiu e oferece uma caução, oferece uma garantia para isso. Quando ele fala falta de contra-garantia, quer dizer o seguinte, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que o Estado ou o município vai fazer uma operação de crédito e nessa operação de crédito ele precisa da autorização da União. Né? E aí o município, quando vem para fazer a operação de crédito, ele dá algo em garantia. Não, quando ele faz a operação de crédito, ele tem como garantia a União. Então a União vem e diz, ele está autorizado, né, a lei autorizou, então ele está autorizado a fazer essa operação de crédito e eu, União, né, garanto isso. Mas a União garante, só que ela tem que exigir do outro ente público uma contra-garantia. Ou seja, você está fazendo uma operação de crédito, você, por exemplo, um empréstimo, e eu estou garantindo porque a lei diz que eu tenho que vir para garantir, mas eu quero saber de onde você vai tirar o dinheiro para bancar essa dívida. Eu quero saber como é que você vai fazer para efetuar esse pagamento. Então, quando ele diz isso para o Estado ou para o município, me dê uma contra-garantia, me dê uma garantia sua para mim.
Porque se você não pagar, eu estou garantindo para eu pagar. Mas eu pago e eu quero receber de você depois. Como é que eu recebo isso? Isso é a contragarantia. Então, cada vez que houver uma operação de crédito, há essa prestação de garantia e há necessidade de se exigir a contragarantia. Se não se exigiu, a gente está com o crime no crime aqui, tá? O que busca o legislador aqui? Impedir que o administrador público, né, preste garantias em operações de crédito, né, e ele pode fazer isso, mas é indispensável que ele tenha segurança, né, uma segurança financeira daquele que efetuou o compromisso, né? A necessidade, eu empresto, mas eu quero que você me garanta também. Eu estou garantindo para ele, mas eu quero uma garantia para mim. Tá? Isso é obrigatório, né? A lei exige e o administrador público deve cumprir dessa forma também, ok?